Olá pessoal, gravando um vídeo rápido aqui para a gente falar um pouquinho sobre a hipercapnia no contexto da Covid-19. Todo mundo que trabalha com Covid tem visto níveis de CO2 extremamente altos, extrapolando o limite da hipercapnia permissiva, e isso de fato é um problema, porque os distúrbios não corrigidos do pH são sabidamente a principal causa de morte em pacientes criticamente enfermos. Entretanto, para que a gente entenda a intervenção terapêutica, a gente precisa antes entender os mecanismos promotores da hipercapnia. A gente tende a associar a hipercapnia exclusivamente à estratégia ventilatória protetora, volumes correntes baixos, porém, existem outros mecanismos possíveis e que são extremamente vistos, extremamente prevalentes no contexto da Covid-19, e eu posso citar aqui a sobredistensão, a hiperdistensão volumétrica, quando você trabalha com volumes correntes que produzem hiperdistensão, e aqui eu reforço, a gente já falou isso anteriormente, mesmo volumes de 6 ml por quilo de peso podem gerar hiperdistensão, e a hiperdistensão altera significativamente a ventilação alveolar, gerando piora da ventilação alveolar e, consequentemente, aumento da PaCO2. O mesmo vale para a hiperdistensão causada por uma PIP excessiva, com o intuito de trabalhar com níveis de PIP mais alto, buscando uma oxigenação melhor para o doente. A gente muitas vezes extrapola os limites aceitáveis de PIP do ponto de vista mecânico para esses indivíduos, gerando hiperdistensão por excesso de pressão e, consequentemente, gerando hipoventilação alveolar. Esses dois mecanismos são muito comuns no contexto da Covid, principalmente, diria eu, a hiperdistensão volumétrica. A gente tende a ficar com esse mantra de 6 ml por quilo de peso, imaginando que isso serviria para todos os doentes, e é importante nós individualizarmos o volume corrente pela área pulmonar útil. E o terceiro mecanismo, e talvez pouco discutido, a Covid é uma doença de status hipermetabólico. E sendo um status hipermetabólico, de hiperinflamação, eu tenho uma produção exacerbada de CO2. E aí eu tenho o ecossistema desfavorável ideal, né? Eu tenho uma síndrome inflamatória que produz muito gás carbônico, acompanhada de manuseios terapêuticos de suporte avançado à vida, que muitas vezes contribuem para essa piora, com sobredistensão volumétrica, com pressões elevadas que também geram hiperdistensão, e às vezes até a associação das duas coisas, gerando uma piora significativa do CO2. Então, quando a gente pensa no manuseio terapêutico da hipercapnia refratária, a gente primeiro tem que enxergar as possíveis causas. Esse doente tem febre? Doentes com febre, eles têm uma tendência a produzir nível de CO2 maior. Esse doente tem febre e está sedado com Precedex. A gente sabe que a dexmedetomidina, ela aumenta a temperatura corporal, gera febre. É um achado encontrado em cerca de 20% dos doentes. Esses doentes têm alteração hemodinâmica, que podem contribuir para uma acidose mista, um indivíduo que tem uma acidose respiratória com o distúrbio metabólico por excesso de lactato, por exemplo, num doente com distúrbio hemodinâmico. Então a gente precisa, para corrigir esse distúrbio do pH, essa acidose, que pode ser respiratória ou mista, a gente precisa entender o mecanismo gerador para que a gente então possa manuseá-lo de forma melhor. É muito comum nós tentarmos corrigir o CO2 aumentando o volume minuto. E isso muitas vezes se faz com volumes correntes um pouco mais altos. Você acaba aumentando um pouquinho o volume corrente. Mas o volume corrente está de 6, será que não dá para chegar a 6,5, a 7? A razão ventilatória está maior do que 1,8, então a literatura manda aumentar para 7 ou 8 ml por quilo de peso. Calma aí. A literatura fala para aumentar o volume corrente quando a razão ventilatória é maior do que 1,8, desde que os limites de proteção da driving pressure não ultrapassem 15 centímetros de água. Se esse doente tem um volume corrente de 6 ml por quilo e está gerando pressões de distensão baixas,
certamente não é o volume corrente o causador desta hipoventilação alveolar, não está gerando hiperdistensão. E aí sim eu posso aumentar o volume corrente. Agora, se você está num cenário que o doente está com 6 ml por quilo de peso e a driving pressure já está 15 ou mais, é claro que você não deve ultrapassar os limites de segurança. É claro que você não deve aumentar o volume corrente. E se houver sinais de hiperdistensão, com um índice de estresse maior do que 1,1, você necessita reduzir esse volume corrente, em especial naqueles que estão com níveis de PIP mais baixos. Paciente com PIP baixo e sobredistensão no Stress Index maior do que 1,1 é característico de sobredistensão causada por volume. E a gente precisa, então, reduzir esse volume. Se esse volume está adequado e esse indivíduo continua com nível de CO2 muito alto, talvez essa PIP esteja excessiva, gerando hiperdistensão por excesso de pressão, o que também, sabidamente, diminui a ventilação alveolar. E ainda assim, esse doente precisa ser manuseado do ponto de vista clínico. Não é um problema, eu tenho um conjunto de situações que precisam ser abordadas de forma multidimensional para que o resultado seja conseguido.